A gente está falando, a gente vai botar as imagens aqui, estão acontecendo bombardeios em Alepo, a segunda maior cidade da Síria. Será que a gente consegue subir aqui? Porque dá até para ouvir, os bombardeios estão constantes e, ao que parece, são bombardeios do próprio exército sírio lançando contra as forças curdas na Síria. Esse embate já vem se intensificando há 3 dias, já são mais aí de 30 mil deslocados em apenas 2 dias de confronto. Agora a gente está no terceiro, ó, vamos ouvir um pouco? Noite por lá. É noite por lá, a gente escuta aí os barulhos intensos, né? A gente lembra aí que as forças curdas são uma coalizão liderada pelos curdos, de milícias étnicas, que são de esquerda e são apoiadas pelos Estados Unidos. Servem ali como uma ala militar oficial da Administração Autônoma Democrática do Norte e Leste da Síria. Então ali existe essa luta, né, interna na Síria. As pessoas já estão saindo das áreas que são ali dominadas por essas forças curdas, fugindo. E agora, né, a gente vai seguir acompanhando o que está acontecendo ali por Alepo para ver quais vão ser as consequências desses bombardeios. A gente está vendo aí as luzes, né? Ó, a gente conseguiu ver uma passar agora, está bem intensa a situação ali. Então, enquanto essa situação se escala, bom, quem se prejudica mais é sempre a população. Como eu falei, já são mais de 30 mil deslocados. Provavelmente a gente vai ver esse número aumentar hoje com esses bombardeios, Paty. Tá, então, o que temos de informação agora esse confronto, então, entre o exército da Síria e forças curdas que atuam ali na região, no entorno. Já temos aí as primeiras horas, né, provavelmente noite. Lá tem um horário agora, por lá, por volta, enfim. Vamos ver, vou olhar, até olhar aqui, porque é interessante a gente saber, né, a hora que isso está acontecendo. Parece noite, ó, e é noite mesmo. São 18 horas lá, então não é nem madrugada, né? Imagina, as pessoas podem aí estar voltando dos seus trabalhos, né, chegando em casa, as ruas poderiam aí estar cheias de gente, então é um horário aí, um horário de pico, vamos dizer assim, 6 horas da tarde, são 18h18 em Alepo. Vamos ouvir mais um pouquinho que a gente consegue ouvir esse som das bombas, ó, ali a gente viu uma explosão agora. A gente acompanha e vê que são bombardeios. Ó, 3, 4, 5. Intensos. Essa informação... Provavelmente essa deve ser uma reação do próprio exército, né? Exato. Porque é uma força militar, pelo que a gente observa, muito intensa, ostensiva, né? Para se imaginar que as forças curdas tenham todo esse poderio bélico. Os curdos que estão na Síria, mas são, de fato, uma minoria étnica significativa na região, representam cerca de 10% ali e que hoje controlam uma região autônoma no Nordeste, ali na área de Rojava. Mas eles buscam, né, há uma resistência curda que busca autonomia, independência. A gente lembra que eles foram cruciais na luta contra o Estado Islâmico, com apoio dos Estados Unidos, mas que enfrentam ameaças constantes da Turquia e estão ali cercados de uma instabilidade política muito intensa, até no meio político da Síria, depois da queda do governo de Bashar al-Assad. E os curdos, claro, temem perder as suas conquistas. Então a gente vem acompanhando, né, a queda de Assad. Houve a população curda passou a enfrentar muitas incertezas constantes, até os próprios ataques aéreos turcos vindos da Turquia. Então agora uma reação da própria Síria contra essa força. Então é basicamente isso. Exato. Que é a notícia. É o que a gente supõe, exatamente pelo que você falou, Patrícia. A quantidade de bombardeios e essa força parece vir do exército. E pelos últimos dias, né, esse seria já o terceiro dia de confrontos entre as forças curdas, né, e os militares ali da Síria. A gente fica atento também por conta de as forças curdas serem apoiadas pelos Estados Unidos, né? É quase ali como um aliado dos Estados Unidos dentro da Síria. Então, com o desenvolvimento disso, né, com essa luta se intensificando, pode ser que a gente tenha aí comentários do governo americano a respeito do que vai acontecer agora, a respeito disso, eles vão enviar alguma ajuda. Vamos ver como é que isso vai seguir.
mas a situação no momento é essa, uma situação de bombardeios intensos às 6 horas da tarde, lá em Alepo, na Síria, uma das maiores cidades da Síria, com uma população bem densa, bastante gente mora lá. A gente espera que os relatos de mortes, né, sejam o mínimo possível, mas a gente já tem essa informação de pelo menos 30 mil deslocados, isso antes desses bombardeios que a gente acompanha. Então, agora, esse número, com toda certeza, vai aumentar. 30 mil. 30 mil. 30 mil. Eu estou vendo aqui uma matéria recente da AFP, dizendo que ontem mesmo civis em massa fugiram de bairros curdos em Alepo, justamente da onde a gente tem as imagens aí, né? Exatamente, essas imagens são de Alepo. Então que esses civis de bairros curdos já fugiam, né? Esse deslocamento que você traz aí com o número de 30 mil no norte da Síria, declarados, acabou sendo uma zona declarada militar pelo exército da Síria, e onde o próprio exército estabeleceu corredores humanitários para a saída desses moradores. Olha, a gente vê que o combate, né, os bombardeios, eles vão ficando cada vez mais intensos. Já é noite, mas o céu vai sendo iluminado pelos bombardeios. Esses confrontos vão colocando em lados opostos as forças do governo e as forças curdas que atuam na região e que controlam 2 bairros, um dia depois de vários episódios de violência com mortos. Lembrando que em março, né, do ano passado foi assinado um acordo para que fosse integrado até o final do ano passado a Força Democrática Síria e o Estado Sírio. Só que essas negociações, elas seguem paralisadas, elas não avançaram. Então, esses bairros, que são os bairros, vamos ver se eu vou falar certo, Sheikh Maqsud e Azrafie, eles são considerados uma zona militar, segundo o exército sírio, informando que esses corredores foram abertos, corredores humanitários, para a fuga desses civis, justamente já temendo uma escalada de tensão entre o Estado, né, a Força de Segurança Militar Síria e a Força Militar Curda. Enfim, já há um bom tempo, há muitas semanas, o deslocamento grande de número expressivo de famílias, crianças fugindo com bagagens, muitas famílias chorando por esses corredores, tendo que deixar, então, os seus locais de origem. Esses confrontos que já começaram, né, no início dessa semana, muito violentos, e essa violência só aumenta. Os curdos, lembrando, eles controlam áreas vastas do nordeste do país, que são áreas ricas em petróleo e também em trigo, né, Adriana? Exatamente. E como você estava falando da população, né, se deslocando ali, saindo por esses corredores humanitários, o governo lançou mais de 7 mapas identificando quais seriam exatamente essas áreas de tensão, essas áreas que seriam, agora a gente está vendo, bombardeadas. É importante a gente trazer aqui também que esses confrontos estão acontecendo também na capital, estão acontecendo em Damasco. Então, imagina, são as maiores cidades do país que estão sofrendo com esses bombardeios. Muitas pessoas mesmo tentando sair dessas áreas, né? As forças curdas continuam aí nessa luta. É claro que a força do exército é muito maior e por isso, inclusive, que a gente supõe, por enquanto, que esses bombardeios que a gente está vendo, que você está vendo aí agora na sua tela, são do próprio exército também, porque o exército anunciou que iria aí, pediu para as pessoas se retirarem de locais específicos, dando a entender, né, de que a qualquer momento eles iriam atacar. E esses ataques estão acontecendo agora às 6h25 agora da tarde em Alepo, né? Essas imagens que a gente vê são de Alepo, Patrícia. E a gente lembra aqui também que as forças curdas passaram a ter o apoio do governo, até do exército americano, depois da queda de Bashar al-Assad. E, enfim, a situação só vai se escalando para mais violência depois, né, dos recentes casos de ataques. Enfim, essa força curda, que é a FSD, estiveram ali na linha de frente
também contra o Estado Islâmico, então por isso também passaram a ter o apoio dos Estados Unidos, que o Estado Islâmico acabou derrotado na Síria em 2019. Mas com a derrubada do governo de Bashar al-Assad em dezembro de 2024, os curdos estão mantendo relações tensas ainda com o poder central do país. Muitos acusam as autoridades sírias de conduzir uma guerra genocida contra os curdos e eles pedem que essas situações sejam resolvidas por diálogo, mas há uma grande dificuldade. As forças curdas afirmam que esses grupos aliados às forças do governo atacaram o bairro de Sheikh Maqsud com um drone e matando ali moradores, ferindo outras pessoas. Então a tensão vai se escalando. O Ministério de Defesa afirma que também vários outros bairros de Alepo foram atacados, então ataques de todos os lados. E como a gente vê aí nas imagens, ainda temos uma noite de muita tensão para a população local, especialmente em bairros de origem curda. Exatamente, nesses confrontos que começaram aí, já é o terceiro dia, né? As forças curdas, elas já soltaram um comunicado desde o início desses confrontos, falando que eles vão resistir, a resistência vai continuar até a proteção de todo o território, das pessoas e da dignidade, né? Então, as próprias forças curdas estão aí dizendo que vão continuar a se proteger e a atacar. A gente lembra do apoio americano, como a Patrícia aqui estava falando, então a gente pode esperar aí, com a intensificação desses combates, né, algum, de repente, pronunciamento dos Estados Unidos. Vamos ficar acompanhando, vamos ficar aguardando, porque parece que a situação vai escalar bastante. Como a gente vê por essas imagens, os bombardeios se intensificaram muito, as pessoas já foi pedido que essas pessoas se desloquem, então a gente vai seguir acompanhando isso e trazendo todas as informações para vocês. Muito